Oh, glória de mandares! Oh, vem cobiça, dessa vaidade a quem chamamos fama. Oh, fraudulento rosto que se atiça com a aura popular que honra se chama. Que castigo, que justiça, fazes no peito, do peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. A moção desta final, esta casa acredita que Portugal nunca deveria ter apostado numa estratégia de expansão da política. A única Os atos vão ser aqui pelos 15 minutos a partir de agora. Não é assim? Bem, vamos então passar à final do Open Play. E chamo agora, se tiver pronta, Primeiro-Ministro. Ora bem, antes de mais nada, queria cumprimentar os meus camaradas do governo, os cargos políticos da oposição, a Comissão da Oposição e a mesa da Comissão. Ora bem, esta casa acredita que Portugal não deveria ter apostado numa estratégia de expansão ultramarina. Ora, esta casa define a estratégia de expansão ultramarina como a expansão hegemónica da coroa portuguesa a territórios nunca explorados ou com soberania nacional já existente. Ora bem, esta expansão ultramarina não foi mais do que um conjunto de ambições pessoais das cortes, do próprio rei e da Igreja. Ora bem, o rei, que queria expandir o território português, as cortes, que queriam enriquecer com essa expansão, e a Igreja, que queria expandir a fé cristã a outros territórios. Ora bem, o rei, quando põe em prática esta expansão ultramarina, através da conquista de Ceuta, um território com soberania nacional já existente, possuía um rei, pretendia o desenvolvimento económico e a expansão do território português. Ora, a conquista de Ceuta foi uma invasão ilegítima. Ceuta, como já disse, possuía órgãos políticos, possuía um rei e possuía já uma estrutura e um modelo político existente há vários séculos. Ora, o país sofria ainda as consequências de uma guerra de sucessão entre 1383 e 85. O país estava no caos. Essa guerra devastou Portugal economicamente, socialmente, os vários mortos, e também havia um certo desânimo em relação à própria situação do país. Ora, portanto, Portugal não se encontrava em condições de iniciar uma expansão ultramarina quando tinha o seu próprio território ainda a curar as feridas de uma guerra que se tinha depois de baixar. A curar as suas próprias feridas e as suas mazelas que ainda estavam por sarar. Ora, em contrapartida, definimos que a estratégia mais acertada seria apostar, primeiro, na reconstrução do país e na reorganização de Portugal, que estava completamente devastado pela guerra anterior. Para isso, ao contrário da expansão ultramarina, teríamos meios suficientes para efetuar e gerir de forma sustentada e equilibrada o nosso país e só depois pensar em futuros e visões mais longínquas e ultramarinas. Se tivéssemos efetuado primeiro esta gestão eficiente do nosso território e só depois termos efetuado uma expansão ultramarina, não teríamos tido problemas mais tarde com a gestão das colónias, que culminou numa guerra colonial 5 séculos depois. Ora, pode baixar. Ora bem, apresenta assim a moção, acabando por citar Luís Vaz de Camões, uma passagem dos Lusíadas: que castigo e que justiça. Muito obrigada por todos os discursos. Passamos agora ao líder da oposição.
pensados que deve ser a Mesa da Educação, meus colegas da oposição, meus colegas do governo, vocês todos que terem participado no governo estarem aqui presentes. Bem, eu fiquei aqui um bocado confuso, pelo caso do governo. Eu até achei interessante, gostei da definição apresentada da própria emoção, só que não percebi as linhas de argumentação. Porque, basicamente, o que nós estamos aqui a discutir é que Portugal nunca deveria ter apostado numa expansão ultramarina. O que o Primeiro-Ministro vem dizer é que Portugal devia ter reconstruído primeiro e depois apostar numa expansão ultramarina. Eu não percebo, afinal, mas então, qual é que é o vosso objetivo? Dizer que nunca ou que se calhar um bocadinho mais tarde? Porque um bocadinho mais tarde não tem posso concordar. Se calhar devíamos ter apostado primeiro na nossa reconstrução nacional e depois expandir. Mas o ponto que você devia ter apresentado aqui era nunca ter expandido de todo. Que foi o ponto que o Primeiro-Ministro não apresentou. E simplesmente prolongou essa questão para um futuro um bocadinho mais adiante, que ele realmente começou. Eu gostava também de vos levar agora a pensar um bocadinho sobre o que é que teria sido Portugal moderno caso nunca tivesse havido a expansão. Isso é o meu ponto central. O que é que seria de Portugal atual caso nós nunca teríamos a expansão? Primeiro, nós somos um país que subsiste bastante à custa do turismo. À custa, por exemplo, eu gostei do Sr. Primeiro-Ministro ter dito que aquilo eram desejos imperialistas e desejos pessoais. Nós temos turistas, milhares de turistas que vêm todos os dias a este país, veem os resultados desses desejos nacionais, olhem pela janela, vê-se os mosteiros de Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão dos Descobrimentos, todos os grandes monumentos. Os grandes monumentos que nós temos em Portugal neste preciso momento foram pagos com esse dinheiro da expansão ultramarina. O grande turismo português, por causa do seu passado, foi pago com o dinheiro da expansão ultramarina. Pois, outra questão. A atual influência, por exemplo, de Portugal, vejamos, por exemplo, na NATO. Nós, na NATO, temos um papel importantíssimo por causa da nossa marinha. As nossas fragatas estão na frente e são das mais importantes na manutenção, por exemplo, da paz na Somália. Resultado do quê? Da nossa expansão ultramarina e da nossa aposta no mar também. Por exemplo, os Açores, a zona onde eu sou originário. Eu não gosto de imaginar, se nós nunca tivéssemos ido para uma expansão ultramarina, saber que aquilo que eu não seria português e que vários de nós, que partilham a nossa existência todos os dias, não o seriam. Porque nunca lá teríamos chegado, nunca teríamos apostado numa expansão ultramarina. Então o que é que teríamos feito? Teríamos estabilizado para sempre na história? Teríamos ficado só Portugal? Ou teríamos expandido para a Terra, por exemplo? Algo completamente insustentável. Quais são as alternativas que este governo? Ou quais são as alternativas que não seriam possíveis? É porque uma expansão para a Terra já tentámos várias vezes e comparámos sempre com a Espanha, um país infinitamente maior que o nosso, que nunca nos permitiu tal desejo. Então, por segundo o Primeiro-Ministro, tínhamos parado no tempo. Seríamos sempre um pequeno Portugal para sempre, aquele pequeno país já beirado. E nunca o grande Portugal que chegámos a ser e fomos desde o século XVI até o século XX. O passado, como nós... Está a falar do grande Portugal, das grandes construções, dos grandes monumentos. Mas isso, efetivamente, melhorou a condição de vida das populações ou beneficiou o maior índice no norte e no Oriente? Você, no seu dia-a-dia, quantas pessoas é que não vê sobreviverem do turismo, por exemplo? Então, o turismo não é uma aposta nas populações? As pessoas hoje em dia não beneficiam a custa da estação ultramarina? Foi o que eu acabei de mostrar, Sr. Deputado. Se tivesse prestado atenção, teria visto que era isso a linha do argumento, que no Portugal atual continua a saber a importância da nossa estação ultramarina. A nossa zona económica marítima, a nossa zona económica marítima, uma das maiores da Europa, o que é que teria sido dela se nós nunca para lá tivéssemos ido? Portugal, que é um país de pescadores que tem agora uma zona económica para se expandir e para explorar enormérrima. Porque nós assim decidimos apostar. Bem, outra questão, que é a língua portuguesa. Nós somos, a língua portuguesa é a sexta língua mais falada no mundo. É a terceira língua mais falada na Europa. E será que isso seria minimamente possível caso nunca tivéssemos expandido para o mar? Será que sim? Ninguém conheceria o português. Ninguém provavelmente não conheceria Portugal. Seríamos um pequeno país estagnado no tempo, estagnado da história, sem os grandes feitos, sem os fundos suficientes para investir a nível nacional, sem poder, como utilizando o passado, marcar o presente e o futuro. Parte da grande glória ainda de Portugal. O Sr. Deputado está a dizer que a língua portuguesa é muito falada e por muitos, antes de haver sequer o bilinguismo, a língua francesa era muito falada. Os franceses eram o auge da cultura do mundo europeu e não precisavam de expansão ultramarina para nada. A cultura deles era autossuficiente por si própria. Não se vendia. Pode ser, mas quer comparar, por exemplo, a cultura deles com eles, porque tinham capacidade de ter uma expansão terrestre. Quer comparar também da França e a quantidade de população que os franceses têm com Portugal? Peço imensa desculpa. Há mais alguma questão que eu não sei quanto tempo é que ainda tenho. A língua
língua portuguesa é verdadeiramente uma língua de partilha ou uma língua exploradora impôs sobre as populações que não têm capacidade de se defender ou de Compreendo perfeitamente o seu argumento. Eu nunca disse que o português também era uma língua de partilha. Eu não estou aqui a questionar a ética da nossa expansão ultramarina. Eu estou a questionar o que ela trouxe a Portugal e os efeitos que ela continua a ter no Portugal crescente. Nós não estamos aqui num debate ético, peço imensa desculpa. Caso quisessem esse debate, o vosso Primeiro-Ministro se calhar não tinha dirigido nessa direção, não o fez. Eu estou simplesmente a demonstrar como é que no presente atual, olhando todos os dias na nossa rua, para todos nós que estamos nesta sala, essa expansão ultramarina marcou e irá sempre marcar a vida de todos os portugueses, desde o século XVII até ao final do nosso pequeno país. Portanto, gosto apenas de explicar e de voltar a referir que a expansão ultramarina é essencial para aquilo que nós somos hoje em dia e para aquilo que nós sempre seremos. Obrigado. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu começava por deixar esta pergunta no ar. Por acaso nós estamos num debate de ficção científica? É que eu não percebo até que ponto é que a oposição aqui defendeu que se Portugal não tivesse partido para a extração ultramarina tinha ficado congelado no tempo. Porque eu saiba, isso ainda hoje não é possível, nem na altura o era. Se Portugal não tivesse partido para a expansão ultramarina, com certeza que outros acontecimentos teriam acontecido e que nós não teríamos ficado parados no tempo. Teríamos nos virado para aquilo que é o nosso país e para aquilo que dentro dele nós podíamos retirar melhor e organizar de maneira a podermos progredir naquilo que era a Europa e na qual nós estávamos muito atrás do que se passava neste território. Mas não é só aqui que a oposição falha também quando fala do turismo. Claro que hoje em dia os monumentos são muito importantes e que o dinheiro que veio das colónias, precisamente, foi importantíssimo para erguer construções monstruosas que levaram imenso dinheiro da corte e que, precisamente, e isso foi com o João V, foi muito mal gerido. E essa má gerência foi provada ao longo de todo o percurso que nós tivemos colónias. Não me venha dizer que as colónias beneficiavam toda a gente, porque isso é mentira, cara oposição, isso é muito mentira. Continuavam a existir grandes clivagens entre ricos e pobres e o dinheiro que vinha não era para toda a gente e não melhorava em nada a condição dos portugueses. Peço desculpa da fala. Ou seja, aqui mostra-se claramente que nós não tínhamos capacidade suficiente para gerir um território tão vasto e com características tão diferentes. Ao invés disso, e tal como o meu primeiro-ministro defendeu, nós deveríamos sim ter investido naquilo que é Portugal e nas características que nós temos, porque nós só perdemos ao partir para esta estratégia de expansão. E há aqui pontos que têm de ser esclarecidos. Primeiro, nós tínhamos uma clara falta de capacidade organizativa para enviar cidadãos que, primeiramente, eram sempre aqueles que tinham menos capacidade, porque eram os cidadãos que, se as coisas corressem mal, nós não perdíamos grande coisa. Não eram os nobres, não eram aqueles que ficavam cá a encher-se com o ouro que vinha das colónias e com todas as riquezas que daí vinham. Peço desculpa. O monopólio não era tido pelo povo, era tido pela nobreza, era tido pelo rei e pela igreja. E nós não nos podemos esquecer disso. Porque, é claro que a nossa memória pode ser muito seletiva e a memória histórica tende a fazê-lo. Mas vamos ter calma, porque olhar só para o lado bom é sempre um erro crasso que existe muita tentação para cometer. Mas continuando, peço desculpa. Além disso, os que ficavam, e convém olharmos para a situação em que ficavam aqueles que não queriam partir ou que não tinham oportunidade para o fazer, porque toda a gente o podia fazer, cara oposição. Ir para fora tinha imensos custos e um deles foi o custo ambiental. O país ficou completamente devastado, não podemos garantir uma sustentabilidade ambiental prolongada devido à ambição insustentável de um rei que se queria afirmar perante a população. E
natalidade, o país estava infestado de fome, não havia condições para haver uma boa afirmação da qualidade de vida dos portugueses. Toda a gente vivia mal. E eu gostava, se tiver, objetivos concretos que a oposição me queira contrapor em relação a este dado, porque de certeza que não existem. A qualidade de vida era muito má. E vou dar outro exemplo relativo à natalidade. Quem partiam? Não eram as mulheres que à época eram sempre desvalorizadas e empurradas para donas de casa e mães de família. Eram os homens. Eram os homens, peço desculpa. O país ficou cheio de mulheres que sozinhas não conseguiam tomar as rédeas, peço desculpa mais uma vez, não conseguiam tomar as rédeas do país e fazer com que ele efetivamente seguisse em frente. Porque precisávamos de estar todos, peço desculpa, precisávamos de estar todos unidos com uma estratégia de natalidade sustentada que fizesse com que os novos portugueses nascessem com uma condição de vida superior àquelas que os seus pais tinham nascido. Isso não aconteceu. Havia mais dinheiro sim, mas as novas gerações, que foram muito mais reduzidas do que aquelas que o número de natalidade das gerações que nasceram posteriormente a esta época foi muito mais reduzido do que aquele que havia anteriormente. Isso é muito grave. As febres demográficas são um ponto que nós também não podemos falhar. E depois, importa ainda falar nas vidas que se perderam. E as vidas que se perderam, peço desculpa, não se perderam apenas quando se deu a expansão. Perderam-se também quando aconteceu a guerra colonial. Ou seja, o facto de ter existido um suporte das responsabilidades que nos foram deixadas 500 anos antes e que nós não deveríamos ter, e com o qual nós não deveríamos ter cargo, só provou que nós não tínhamos capacidade para gerir um território com características tão vastas, mas sim deveríamos ter investido num Portugal que, à altura, era fértil, que deveria ser reorganizado e que podia muito bem ter sido o celeiro da Europa se tivesse sido melhor organizado. E com isto, acho que claramente os nossos pontos estão esclarecidos, que as estratégias de ambição pessoal não devem ser para aqui invocadas, porque se nós queremos falar de um país, nós temos de falar de um país como um todo e não podemos centrar esse debate apenas naquilo que era uma figura de 3 ou 4. Muito obrigada. Posso começar? Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer à mesa por ter passado a palavra, agradecer o discurso do Governo, cumprimentar também o Governo e cumprimentar alguns colegas da oposição. Primeiro, gostava de refutar que o discurso do Governo e dizer que eu não acredito que Portugal deve ser o celeiro da Europa. Mas vamos começar com um facto muito concreto. O facto de Portugal ter usado mal ou bem o seu dinheiro, e então aproveitar aqui também para utilizar termos como a taxa de natalidade, que foi tão contemporâneo, aproveitar também para dizer que Portugal, tendo ou não um déficit ou um superávit, que na altura, não sei se era este o termo usado ou não, bem como taxa de natalidade ou direitos, o facto de Portugal ter usado bem ou mal as suas riquezas, o seu dinheiro, não manchou a história nem manchará. A história está escrita e ainda vai se escrever. Se não fossem, e também a senhora deputada diz que se não fossem os que governam, dizia que se aqueles que governam e as elites é que avançaram e o povo não avançou. Ora, se não fosse o Estado na altura que tinha a capacidade e os meios, quem avançaria? Quem avançaria na conquista de outra parte do mundo? Quem seria? E portanto, isso foi feito, e diz bem, claro, com o sacrifício de muitas pessoas. E é aqui que entra o nosso argumento. Portugal beneficia de uma posição estratégica bastante importante.
com o mar aqui ao lado, com o oceano profundo, com o oceano de antes nunca navegado, Portugal insistiu, Portugal persistiu. Portugal navegou esses mares e descobriu o Oriente, Portugal descobriu o outro mundo. E se não fossem essas pessoas que descobriram, se não fossem o povo que descobriu, quem teria descoberto essa parte? Já é a nossa palavra. Será que a Europa teria descoberto tão cedo quanto nós descobrimos? Será que a Europa conheceria outra parte? Será que a Europa poderia conhecer tudo o que estava do outro lado e que nós não o conheceríamos? E é aqui que entra também o povo. Isto significa uma coisa muito própria, que muitos anos tentaram fazer isso, mas quem conseguiu foram os portugueses. O que é que os portugueses conseguiram? E para quem cita cá longe deve saber isto muito bem. Portugal tinha uma força imaterial muito acima de qualquer outro. Portugal era um povo bravo, cheio de bravura e uma coragem tremenda. Já lhe passo a palavra. Foi esta coragem que colocou Portugal como pioneiro no conhecimento e na conquista. Por outro lado, deixe-me referir Portugal comercial então. Portugal, hoje, se não tivesse tido a decisão que teve ontem, não existiriam as forças de contacto e as forças de expansão que há hoje. O encontro entre o Ocidente e a Europa, como já disse, não seria tão cedo, seria muito mais tardio. Exemplifico então com o comércio, especiarias e as tinturas que Portugal trouxe para aqui para depois negociar com outras partes do mundo. E isto fez com que Portugal pudesse ter um papel importante na hegemonia europeia, pudesse continuar por mais anos a dizer que sim, somos um país rico, sim, somos um país com história e sim, temos uma posição na Europa. Pode não certificar isso hoje, mas a história está feita, a história não se altera. E portanto nada mancherá a história. Isso não acontecerá. Alguém tem questões a fazer? Sim, Sr. Deputado. O Sr. Deputado disse que Portugal é um povo bravo e corajoso. Eu pergunto aos meus deputados se essa materialidade da cultura portuguesa não foi conseguida à base da força, da escravatura e todas essas coisas que basicamente não trouxeram nada positivo para a humanidade. Quando me diz que não trouxeram nada produtivo para a humanidade, certamente não é uma pessoa que tem consciência e que tem conhecimento de que é preciso errar para aceitar. E é uma parte da história do qual eu acho que ninguém se orgulha, mas vá perguntar aos alemães se eles orgulham do que eles fizeram e eu certamente eles reconhecem muita coisa má, mas isso não mexe à história, porque foi tudo, mas passo a palavra, mas vou passar a palavra. E há partes boas na história, há partes más e digo que esta parte boa vocês estão a tentar manchá-la. Só 5 segundos, por favor. Posso? Muito boa tarde a todos, caríssimos colegas do Governo, oposição, excelsa mesa aqui presente. Trata-se este debate todo acerca de procurarmos saber, no momento histórico em que Portugal decidiu fazer a sua expansão ultramarina, que resultados é que decorreram, como é que fizemos essa expansão e onde é que estamos hoje agora. Pois vai ser nesses 3 tópicos que a minha intervenção vai ser analisada. Comecei no Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro falou bem que, à altura dos primórdios dos descobrimentos, Portugal estava bastante fragilizado. Tinha havido uma guerra civil e por isso estava fragilizado. Mas a verdade é que este governo acredita que a terra, como sempre foi, como sempre tem sido, é a aposta mais segura. É a aposta mais segura porquê? Portugal sempre foi um produtor nacional de 2 produtos básicos para a alimentação: azeite e vinho. Um país autossustentável, sem a opulência, sem a riqueza que veio a decorrer depois, mas um país fixo, um país sólido, um país que se sustentava através do argumento que nenhum país consegue sustentar através do alimento. O que é que aconteceu após os devaneios gloriosos dos nossos reis, a ambição lucrativa dos nossos mercadores e
e a inconsciência missionária da nossa igreja, pois bem, abandonámos o setor da terra, abandonámos o setor produtivo e desde logo assistiu-se a um enorme êxodo rural para em que os trabalhadores abandonavam os campos para quem? Para vir às cidades. As cidades onde estava o lucro fácil, onde estava o dinheiro, onde estavam as casas mercantis, onde estavam as especiarias. Portanto, Portugal, neste primeiro aspecto, teve uma aposta muito errada. Guardou a terra dos recursos produtivos que não se está no país para apostar na atividade mercantil. E de que forma é que esta atividade mercantil foi feita e como é que usámos o dinheiro que daí corremos? Pois bem, essa foi uma altura em que Portugal exportava tudo o que consumia. Portanto, passámos num prisma em que nós consumíamos aquilo que produzimos e outro em que temos possibilidades de produzir aquilo que consumimos, mas que não. Temos dinheiro, vamos comprar fora, temos as especiarias, temos os cofres cheios de dinheiro, vamos comprar fora, que se enche o nosso país. Essa foi, peço desculpa pela expressão, essa foi uma forma muito errada de fazer política, uma forma que olha para o lucro e não olha para o desenvolvimento do país. Esse é o ponto que deve ser sublinhado. Mais uma vez, quais as consequências da riqueza? Concentração de riqueza. Entre quem? Entre mercadores e entre nós. Portanto, o fosso, que já dividia as classes, ainda se tornou mais gritante. A riqueza passou a ser tão mal distribuída, que os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais opulentos e mais com condições sociais mais poderosas. Continuando, fora um dos grandes influenciadores, já falámos aqui dos mercantilistas e influenciadores do Império Ultramarino, falámos também dos reis, do seu desejo de opulência e da sua desconsideração perante o país e, portanto, perante aquilo que produz. Vamos falar agora da Igreja e da sua expansão. O que é que a Igreja trouxe? A Igreja trouxe outros ideais, trouxe uma forma de fé completamente diferente a regiões por onde os nossos barcos passavam. E o que é que isso resultou? Resultou numa das mais aberrantes formas de exploração do homem pelo homem, foi a escravatura. A Igreja Católica considerava os nativos de outros países apenas não tocados por Deus e portanto, na teoria semelhante aos animais, e se porventura podíamos aproveitá-los era apenas para trabalhar e portanto, se vocês falaram da língua, da importância humanitária que nós trouxemos a estes países, esta, meus caros, foi o primeiro contacto que nós tivemos com estes países. E esta foi a primeira ideia humanitária que a nossa tão sagrada Igreja veio a transportar para estes países. Falamos passei aqui a primeira parte da minha intervenção a falar dos fatores económicos e produtivos. Muito brevemente, por favor. A doutrina da Igreja falou-nos na escravatura, mas se não tivesse sido Portugal, teria sido outro país noutra altura. E tendo em conta que tivemos benefícios. Estamos aqui a falar do papel português e da subserviência que Portugal, na altura, tinha com a Igreja. Uma subserviência que era muito mais acabada do que alguns países onde os reis tinham enfrentado por ideais próprios, por poder próprio, mais a mentalidade eclesiástica. Pode sentar. Falei agora da parte da vertente económica, já falei da vertente real, da vertente mercantilista e quanto ao investimento do dinheiro na produção intelectual. Ganhamos dinheiro a curto prazo. Nunca inspirámos o mundo no desenvolvimento intelectual. Por exemplo, um dos grandes monumentos feitos com o dinheiro das nossas colónias foi o convento de Mafra, mais uma vez uma ligação com a Igreja e que, de certo modo, a nível de produção intelectual, a nível de pensamento crítico, não tem nada, é mais erigir pedra sobre pedra sobre as nossas populações pobres, pode sentar nesse aspecto. Caríssima deputada aqui do Governo, tocou num aspecto muito interessante que é a nossa dimensão populacional, ou seja, o que é que fizemos com as pessoas que tínhamos. Quer dizer, para o território que tínhamos, para as populações que tínhamos, as nossas experiências humanas, se em termos numéricos, não funcionam, em termos comparativos com a dimensão que tinham, foram avassaladoras. Porque os marinheiros que nós disponibilizávamos, mais uma vez como disse, das classes mais baixas, das classes mais pobres, das classes mais fragilizadas,
foi uma grande perda populacional que o povo foi sacrificado. E, no meio disto tudo, que resultado é que temos com esta expansão ultramarina? Um povo que, sob a égide do seu rei, decidiu apostar nestas apostas ultramarinas e, por não ter apostado no trabalho duro, por não ter apostado na construção, mas apenas no dinheiro fácil, ficámos com os ideais do saudosismo, da melancolia, de quando é que teremos uma nova colónia para navegar lá e para ir expandirmos, etc. Quer dizer, onde é que está o trabalho? A expansão ultramarina é feita com base em critérios desfasados, com base no sacrifício do povo e nunca com base no trabalho do que é Portugal e dos nossos principais problemas. Obrigada, Sr. Colega, membro da oposição. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, caríssimos colegas do Governo, colegas da oposição e excelentíssimo público e mesa de verificação. Ok, eu vou começar aqui principalmente por clarificar alguns pontos quanto à votação e somente passarei à proposta e ao desenvolvimento do porquê é que devemos completamente opor-nos a esta forma regulamentar parte significativa da história portuguesa. É isto que está em causa. Então eu vou começar por afirmar. Foi muito vivo o debate e as intervenções por parte do Governo no que toca relativamente à questão humanitária, à questão da escravatura, à questão da colonização e todas essas problemáticas éticas, no modo como foi feita determinadas coisas, no modo como foi feita esta expansão ultramarina, quer a nível da organização do país internamente, quer obviamente no confronto com os povos e com os outros territórios. Ok, a questão é a seguinte, mais uma vez nesta questão, nós estamos no século XXI com todo um enquadramento teórico e humanitário que não era de todo o contorno histórico da época, ou seja, acho inválido e desenquadrado absolutamente pensar sequer em anular esta parte da história, em dizer que nunca deveria ter acontecido, ou seja, pôr em causa a nossa própria identidade cultural enquanto país distintiva de todos os outros países, ou seja, é isto que nos torna assim claro, foi isto que nos levou a mais além, não é? Quer dizer, nós descobrimos o caminho marítimo para a Índia, não é? Isto a nível comercial foi absolutamente inovador na época. Ou seja, não acho que seja de todo uma questão fundamental para ser tida em conta nesta moção. A excelentíssima adjunta do Primeiro-Ministro falou em suposições, ou seja, se aquilo nunca tivesse acontecido, se nós não tivéssemos ido, se calhar hoje internamente estaríamos muito melhor. Assim, essas suposições não provam absolutamente nada, não é? Quer dizer, nós podemos supor muita coisa. Se calhar até podemos supor que em vez de ter ido para um lado, se fôssemos para outro, a esta hora estaríamos significativamente melhores. Pronto. A questão da fome e a questão da miséria. Foi aqui falado, é verdade, sim senhor, fome e miséria sempre foi vivida em Portugal, ainda hoje é, felizmente. A questão é simples. Foi exatamente essa fome e essa miséria, e até certo ponto o papel positivo a nível, e reafirmo isto e sublinho isto, a nível interior da religião, ou seja, ok, temos a instituição igreja, mas temos aquilo que religiosamente é positivo no que toca à manifestação pessoal de persuadir determinados objetivos, que é, ou seja, aquilo que eu quero concluir é a fome e a miséria e também a crença em Deus foram forças motrizes que superaram a miséria e a própria insuficiência territorial de Portugal, ou seja, foram as razões pelas quais foi levado à frente esta expansão. Não é? Por exemplo, um ponto bastante contraditório da adjunta do Primeiro-Ministro foi a questão da natalidade e o facto de não irem mulheres e irem homens. Quer dizer, então nós vamos atacar com a natalidade, mas assim vamos meter as mulheres que são muito mais fortes e muito mais penais. Acho que é uma falha significativa na coerência, não? Obrigada. A curto prazo,
a longo prazo temos hoje relações comerciais, económicas e disseminação cultural que não é vista e não é tida noutros países da mesma visibilidade que o nosso. Ok. Seguindo, acima de tudo, a questão da desigualdade social, em proporção não se verificou, ou seja, desigualdade social, estatutos sociais e classes sociais sempre existiram e sempre divergiram, quer por posses, quer a nível intelectual e de conhecimento. Aquilo que se verifica é que, em proporção, aqueles que eram pobres ficaram um bocadinho menos pobres e os que eram ricos ficaram um bocadinho mais ricos. Foi isto que se verificou. Ok, então é assim. Sim. Está, portanto, a dizer que os ricos e os pobres aumentaram a sua riqueza equivalentemente. Em proporção, sim. Existiu uma evolução nesse sentido, em que o pobre teve mais acesso a determinadas coisas, contudo, ou seja, existiu sim uma estagnação inicial, na medida em que, a nível de proporção, o pobre ficou menos pobre, como eu disse, e o rico um bocadinho mais rico, mas a nível de proporção o fosso não foi aumentado. É neste sentido que eu quero analisar a questão. Se o fosso não foi aumentado, não existiram consequências significativas a nível de miséria e fome. Não é? Pronto. Continuando. Eu considero que esta casa nunca pode pôr em causa a identidade histórica. Portanto, eu considero que esta casa nunca deve pôr em causa a identidade histórica e cultural de um país. Temos que ter a devida consciência de que aquilo que nos faz hoje portugueses foram esses mesmos homens visionários e corajosos que em miséria e em fome demonstraram características de um povo que vê além da sua insuficiência territorial, que vê além da própria Europa e da própria terra, e não é por um caminho ser mais difícil que nós temos efetivamente de não o seguir e optar pela via mais fácil e mais segura. Aquilo que se verifica é que é necessário entender a história como um todo, ou seja, todas aquelas questões iniciais de curto prazo, de guerra, de fome, de mortes, não é? A própria história acaba por superar. Aquilo que se vê hoje é um relacionamento fantástico com as nossas colónias, é um relacionamento que tende a progredir na sua transparência e na sua diplomacia, ou seja, é inconcebível a existência desta identidade histórica se não tivermos em conta aquilo que foi a nossa expansão ultramarina. Com isto podendo passar para o segundo argumento, que é a quantidade fascinante de relações económicas e internacionais. Aquilo que se vê, principalmente a nível artístico, o que se verifica é que, por exemplo, temos artistas portugueses, quer a nível literário, quer a nível musical, a trabalharem em conjunto para uma cultura disseminada a nível mundial, a partir de uma só língua, não de um só território, e isto é fundamental. Trata-se de uma língua transterritorial que tende em conta e tende a visar uma fusão fantástica. E, por conseguinte, temos, por exemplo, o exemplo da Inglaterra, que é absolutamente fascinante. A Inglaterra também ela teve a sua expansão ultramarina, também ela conseguiu disseminar a língua inglesa, a cultura inglesa, e obviamente é hoje também uma das línguas fundamentais do nosso mundo. Será ou não será verdade, tendo isto para rematar o meu discurso, será ou não será verdade que estes homens visionários e corajosos que nos levaram a novos mundos, a novas descobertas, sem nunca antes terem sido exploradas, não é? A razão pela qual, até certo ponto, o português não foi capaz de antecipar uma certa era globalizadora, ou seja, uma certa era de relações comerciais, estatais e fundamentais no que toca ao desenvolvimento de qualquer país minimamente, qualquer país civilizado que tende a absolutamente disseminar a sua cultura, o seu Estado e a sua língua. Sr. Presidente de Mesa, caríssimos deputados, audiência, a expansão portuguesa nunca foi feita com base em ganhos mútuos. A expansão portuguesa foi sempre feita com base em poderio militar europeu, no caso de Portugal, feita com o objetivo de, pura e simplesmente,
atrocidar qualquer pessoa ou qualquer população, indígenas ou até índios, que se opunham àquilo que era a forma portuguesa, enfim, se opunham à ideia portuguesa de expansão. Portanto, o que eu estou aqui a tentar dizer, que foi a grande posição do governo, foi explicar porque é que, por um lado, não houve ganhos económicos para Portugal por causa da expansão que tenham ainda fatores, e os que houveram somente serviram para enriquecer uma elite, e por outro, que eu explicarei mais à frente, e por outro lado, algumas considerações sobre porque é que também a expansão ultramarina não resolveu o problema de vazio de intelectualidade que existe em Portugal ainda nos últimos anos. Mas antes disso, os deputados todos que foram trazidos pela caríssima membro do documento da oposição. Portanto, ela tentou de alguma forma explicar-nos porque é que existiu um aumento proporcional da riqueza e, enfim, ela não conseguiu provar efetivamente como é que os pobres ficaram mais ricos. Nós explicámos efetivamente porque é que, não só em Portugal, mas cá fora, por causa do facto de haver escravatura no estrangeiro, no Brasil e na África, nós, pura e simplesmente, condenámos aquelas pessoas a uma existência miserável. E o mesmo aconteceu em Portugal, em que pessoas, por exemplo, como retratado no Memorial do Convento de Saramago, tiveram de trabalhar e muitas delas morreram por construir os grandes palácios que serviam somente para as elites bailarem ao som de música que basicamente só servia para eles e não para os milhões de pessoas que viviam em Portugal. Portanto, o que a expansão ultramarina trouxe, tal como o meu colega do governo explicou, foi um enriquecimento de elites e também da burguesia, o que fez com que o comércio, a produção económica portuguesa, a economia portuguesa somente se desenvolvesse à base do comércio e dos antepostos comerciais que existiam, por exemplo, no terreno de Páscoa, como a Companhia das Índias. O que é que isto invariavelmente fez? Fez com que as populações, e com que Portugal e as elites, se esquecessem pura e simplesmente de investir naquilo que tinha mais efeitos e que trazia mais ganhos para a economia e podia ter um efeito multiplicador para criar mais riqueza, mesmo para populações que não vivem nas cidades e que vivem nos campos, tal como foi explicado pelo meu colega, que pura e simplesmente, ou seja, a expansão marítima fez com que pura e simplesmente esquecêssemos das nossas vantagens comparativas em relação à produção de vinho do Porto, de azeite, e que também esquecêssemos o facto que fez com que a Inglaterra tivesse de fazer a Revolução Industrial mais tarde, que foi o advento da manufatura. Portugal não lembrou em nenhum desses campos e foram esses campos que fizeram tudo o resto se desenvolver. Portanto, Sr. Deputado, discordamos veemente quando diz que houve um aumento proporcional de riqueza. Não houve, muito pelo contrário. Os pobres trabalhadores do convento de Mafra morreram na mesma e não foi a expansão ultramarina que fez com que eles deixassem de morrer. Vou explicar outro ponto que tentou ajustar de alguma forma aquilo que foi a nossa ideia mais intelectual que tentámos trazer ao debate. A Inglaterra sim, teve um império, teve uma expansão colonial. Mas, senhores deputados, não se enganem quando eu vos digo, não se iludam quando a senhora deputada diz que o poderio da língua e da cultura inglesa advém da expansão ultramarina. Não. A Inglaterra, mais do que a Revolução Industrial, conseguiu fazer a Revolução Digital, que fez com que todos os nossos computadores estivessem equipados da língua inglesa. Ou seja, o que eu estou a tentar explicar é que a Inglaterra não se expandiu para Portugal, a Inglaterra não se expandiu para o Japão, a Inglaterra não se expandiu para a Espanha. E todos nós falamos inglês, todo mundo fala inglês. Não foi a expansão ultramarina, muito pelo contrário, foi a expansão cultural. E isso, Portugal, com a sua expansão ultramarina, não conseguiu fazer. Mas isso é um pouco mais para a frente. O que eu estou basicamente a tentar provar, através da falta de investimento, isso foi um dos grandes pontos trazidos tanto pelo primeiro governo, mas também muito mais desenvolvido pelo segundo governo, foi que, basicamente, a única coisa que a expansão ultramarina trouxe, além desta questão da burguesia e da opulência, foi, aliás, relacionado com isto, é que a opulência serviu somente para construir grandes mosteiros, como os mosteiros dos Jerónimos, grandes conventos, como o convento de Mafra, para fazer com que a marinha portuguesa tenha grandes navios. Senhores deputados, grande parte da população parecem uns burros olhar para o tamanho dos palácios. Eles não têm nem sequer perceber qual é que estão a olhar. Eles não conseguem perceber quais as vantagens para eles de trazer benefício para isso. Eu vou desenvolver um pouco isso, mas vou deixar só esta Estava só a reclamar que a faculdade onde está neste preciso momento foi criada com o dinheiro ultramarino para criar elites para irem. Foi construída com dinheiro humano. E as faculdades ainda não foram desenvolvidas também. Basicamente o que foi feito foi que este dinheiro humano que foi usado em Angola, foi usado em Portugal para desenvolver uma universidade que podia muito bem ser construída se tivesse havido um desenvolvimento económico nacional com base nas nossas vantagens comparativas e não simplesmente para enriquecer os atos dos outros, que foi isso que aconteceu.
como eu tinha explicado no início, não foi feita à base de ganhos. O Sr. Deputado também referiu que ganhámos muito turismo. Sr. Deputado, turismo. Lá está, não damos exemplo nenhum. O que nós estamos aqui a fazer é a Europa. O turismo é o desenvolvimento económico dos fracos. Porque nós estamos. As grandes potências turísticas da Europa, como a Alemanha, não têm grandes palácios porque tiveram uma expansão económica. Não tiveram, mas o grande ganho para eles foi terem uma indústria super desenvolvida, com um potencial intelectual gigantesco, fez com que as pessoas fossem para a Alemanha trabalhar. E com esse intuito, sentiam-se inspiradas pela forma, pelo que era ser alemão, ser produtivo e trabalhador, fossem para lá e gastassem dinheiro nesses sítios. Portanto, o que eu estou aqui a tentar dizer é que o turismo serve somente para que os turistas venham cá e não para nós inspirarmos os turistas, que é esse o grande objetivo do governo, dizer que não inspiramos a cultura mundial. Bem, portanto, eu vou acabar de explicar isto. Portanto, o meu colega do governo explicou claramente que a religião interligada com a opulência que estava engrenhada na população humana, fez com que as elites não investissem, por exemplo, em coisas como as universidades, a não ser com recurso dos alemães, não é? Mas que não usassem o dinheiro nacional para investir em universidades. E que a única universidade que existe efetivamente era de Coimbra durante séculos. Esta universidade que nós estamos agora tem 100 anos. Só 100 anos. O que é que andámos a fazer desde a expansão que começou desde o século XV? Temos 4 séculos de história que temos desenvolvido em universidades e não fomos capazes de fazer. O que é que isso basicamente fez? Somente fazer com que os que já eram oponentes fossem ainda mais oponentes, porque não podiam ter alguém conseguido desse ponto de vista e que basicamente de alguma forma contrariar essa existência. Portanto, para acabar, eu gostaria de dizer que a expansão ultramarina fez que expandir estas ideias de religião à base da escravatura, explorou as pessoas como escravatura e que de alguma forma também não desenvolveu intelecto, fez com que grande parte da população, atualmente em grande parte dos países que foram colonizados, tenham índices de desenvolvimento humanos gigantes, aliás, muito baixos. A esperança média de vida em Moçambique é de 42 anos. Muito obrigado. Cuidado, meu caro, tu tiveste muito bem. Portanto, posso começar? Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nossos colegas do Governo, da oposição, em excelso imenso, obviamente, esta nova plateia. Bem, eu vou começar aqui a falar de potencial. Vamos falar de um pequeno Portugal. Isto que o que o Governo aqui nos diz é que nós devemos ignorar o mar. Nós aqui falamos em ficar congelados no tempo, em ser um subserviente da Europa, em ser o celeiro da Europa. E eu pergunto, quem é que quer ser o celeiro da Europa quando pode ser uma superpotência como aquela que nós nos tornamos após os descobrimentos, não é? Os senhores, e o vosso principal argumento é dizerem-nos que nós esbanjamos o dinheiro. Nós esbanjamos o dinheiro por questões culturais e não esbanjamos o dinheiro nos descobrimentos, não é? Eu gostava de começar mesmo por aqui. A questão do próprio potencial. Nós ignoramos este mar que nos permitiu a expansão da coroa portuguesa. Com a coroa portuguesa, independentemente de vocês nos terem dissuadido com as vossas tentativas de retórica de dizer que foi para propagar a fé, foi em nome das ambições pessoais dos governantes. Mas e se esses governantes, as ambições pessoais desses governantes, fossem as ambições pessoais enquanto portugueses? Eles, enquanto portugueses, queriam propagar a cultura, o nome, a língua portugal. É isto que estamos aqui a falar. Ou seja, os senhores dizemos que devíamos ter reorganizado um país. Falamos de um país fraco, de um país que estava desorganizado, desestruturado. Ou seja, o Primeiro-Ministro nem nos diz como, nem porquê. Mas olha, digo-lhe uma coisa, os descobrimentos potenciaram esse próprio crescimento, como foi dita pela minha colega, a proporção social, as diferenças sociais entre a própria riqueza e o próprio povo acabou depois por diminuir. Porquê? Deu-se a entrada de vírus, pode sentar, deu-se a entrada de vírus e de dinheiro num país que acabou por ser, toda a gente enriquecer. Ou seja,
A mensagem principal é que nós não sabemos gerir o dinheiro por questões culturais e não foi por causa dos descobrimentos. Uma ressalva. Os senhores falam-nos aqui num ponto de informação na expansão francesa, o cultural. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de fazer uma expansão para além dos mares. Não, nós não o vamos fazer. Porquê? Porque vamos tentar imitar os franceses ou vamos tentar imitar os gregos. Porquê? Porquê? Eu questiono o governo. Porquê é que nós vamos ignorar este mar que nos abençoou, que nos foi abençoado? E os senhores disseram-nos, ficaram reis, ficaram a nobreza. Quem foi desperdiçado, quem se deu as suas vidas foi o povo. Mas sabem, as pessoas que foram os corajosos que deram o nome de Portugal, foram vidas que se perderam também em nome de Portugal, em nome da portugalidade, da cultura portuguesa e do nosso país. A senhora fala-nos no custo ambiental, mas eu digo, eu vou simplesmente dizer o custo ambiental, sabe porquê? O custo ambiental apenas demonstra a inteligência dos portugueses. Não fosse Dom Dinis ter plantado o punhal de leiria a pensar nos descobrimentos, a inteligência dos portugueses, o planeamento dos próprios portugueses. A minha colega da oposição já nos fez aqui a questão da natalidade. Ainda hoje, vemos portugueses, fala-se da questão da natalidade e depois das mulheres terem cá ficado abandonadas, queriam que fossem as mulheres. Ou seja, há aqui uma própria contradição. E mesmo em relação às mulheres, pode sentar. Sabia que foi nas guerras mundiais, quando os homens estavam na guerra, que as mulheres participaram ativamente na construção da sociedade e dos países. Ou seja, também isto pode ter sido benéfico para isso. A senhora fala-nos no Portugal fragilizado, num país autossustentável, mas nós acabamos aqui de provar que Portugal cresceu, Portugal enriqueceu, Portugal tem hoje monumentos que, independentemente que podem sentar todos, independentemente de serem puros, a olhar pelo palácio, como é aquilo descrito pelo meu colega do governo, eu digo aqui, e permitam que eu diga assim, podem ser puros a olhar para o palácio, mas pelo menos sabem que nos seus genes, que nas suas células existe material genético de portugueses corajosos, de portugueses voltados com os homens, portugueses que permitiram a própria, como a minha colega disse, expansão da arte portuguesa não fosse a maior obra, os Lusíadas, ter sido escrita também em representação aos feitos dos próprios descobrimentos. Ou seja, a própria pode sentar. A oposição vem sempre falar nas questões históricas, da identidade do país, que hoje, e graças aos descobrimentos, somos tidos como um povo forte, como um povo corajoso. Ou seja, a própria questão, nós temos um visionário, as pessoas que saem da sua zona de conforto. Portugal passa-nos aqui uma mensagem de sair da sua zona de conforto à descoberta de novas terras, de novos mundos. Portugal consegue trazer para a Europa também as tintas, Portugal consegue trazer para a Europa grandes outras substâncias que promoveram também o desenvolvimento da Europa e que acabaram por marcar também os séculos seguintes. Ou seja, o que é que seria Portugal sem os descobrimentos? O que é que seria Portugal sem os descobrimentos? Eu me questiono aqui aquilo que também foi falado pelos meus colegas da própria oposição. Ou seja, hoje, olhando para aquilo que somos hoje, olhando para o desenvolvimento económico do próprio país, do poderio que nós temos na NATO, graças à nossa própria frota, ou seja, segundo a lógica deste governo, nós também devemos estar a ignorar o mar agora, não é? Porque, na altura, ou hoje, ignorar o mar, ignorar o potencial, não. Nós aqui estamos a dizer que o mar sempre nos permitiu expandir, o mar sempre nos permitiu afirmar-nos enquanto portugueses. E Portugal não seria nada sem os descobrimentos. E a prova provada, basta-nos olhar, como disse o líder da oposição, está na Torre dos Jerónimos, está na Torre de Belém, está no Mosteiro dos Jerónimos, aí se vê também a Portugalidade dos próprios portugueses. Ou seja, também a língua portuguesa. Nós falamos aqui da cultura, mas também falamos da língua portuguesa. A língua portuguesa, como foi aqui referido, é a sexta mais falada de todo o mundo. Ou seja, a língua portuguesa permite aqui também a propagação da cultura, como eu já disse, e os portugueses conseguem escrever o seu nome na história muito por obra e muito em graça com aquilo que foi feito pelos seus antecessores. Ou seja, eu aqui, enquanto português, hoje, à vossa frente, eu quero dizer obrigado. Obrigado a todos aqueles que se sacrificaram, pois, em nome de um Portugal mais forte, em nome de um Portugal mais conhecido, mais reconhecido, hoje posso orgulhar-me de ser português. Obrigado.